Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Eu estava querendo perguntar para o professor Joaquim Maná, chegou algum Cabral aqui na sua praia também, professor Maná, ou ainda não? Não, acho que não chegou o próprio Cabral, mas chegou os empregados, né, que começaram a fazer essa matança. É por isso que a gente fala, porque os brancos falam que descobriu o Brasil, mas já tinha índio. Fica mentindo, fica falando, descobriu o Brasil, mas não descobriu não, porque já tinha Yanomami, já tinha Macuxi, já tinha outra tribo. Essa história de Pedro Álvares Cabral ter descoberto o Brasil é a história deles, mas eu não acho, porque quem estava no Brasil primeiro são índios, então eu acho que quem descobriu o Brasil mesmo foi o índio. Não foi o Pedro lá que descobriu pra mim não foi. Ele só achou aqui o Brasil, porque quem descobriu na realidade foram os índios, esse país aqui. Eles exploraram o Brasil inteiro. A história que os brancos deixou para os seus filhos foi uma história assim, enfeitada, né? Chegaram na praia de canoa, nosso pessoal deu caju para eles, deu muita fruta para eles na praia, todos ficaram amigos. Assim começou o Brasil. Pedro Álvares Cabral, através de um desvio de rota, chegou ao Brasil e tentou tomar, né, o Brasil dos índios. Teve guerras entre eles e tudo. Os índios também tiveram a guerra entre portugueses e os índios. Os índios não ganharam por causa de falta de poder. Os portugueses tinham armas de fogo e eles com arco e flecha, lança, não tiveram o poder. O professor Darcy Ribeiro disse que nós éramos uma população em torno de 5 milhões de habitantes no litoral do Brasil. 20, 30 anos depois que os brancos tinham chegado, essa população tinha caído para coisa de alguns milhares de indivíduos. E foi um encontro, foi brincadeira na praia, trocar só amizade. O índio foi exterminado. A gente acredita que foi exterminado mesmo. Foi guerra de ocupação, né? Foi uma guerra de entrar num outro país estrangeiro mesmo e ocupar ele. Os Pancararu, no sertão de Pernambuco, os poucos sobreviventes dessa nação, depois das guerras de extermínios, eles foram ajuntados em missões religiosas governadas pelos jesuítas. Mais tarde, já no final do século XIX, eles receberam também os escravos libertos, que foram viver com eles para ensinar a eles ofícios que eles ainda não conheciam. E isso tudo promovido pelo governo. Era uma forma de acirrar, né, o processo de integração das nossas tribos com o resto dos outros povos que estavam chegando para cá para o Brasil. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Viva os índios da aldeia de Pancararus. Viva nós todos que estamos aqui. Viva os índios caboclo brabo. Eita! Minha bisavó, que era cabocla braba, da Serra Negra, e veio para aqui para a aldeia, quando soube que tinha essa aldeia aqui, ela veio plantar os índios. Veio plantar os índios aqui
E aqui se criou. Trouxeram negros, trouxeram branco aqui junto para trabalhar, para ensinar os índios, que eles ensinavam a língua, mas a mão de obra, eles trouxeram outras pessoas já qualificadas para ensinar os índios a trabalhar. Plantar cana-de-açúcar, ampliar a plantação de mandioca, que já existia, mandioca e milho. E com essas mudanças, com essas pessoas misturadas em nosso meio aqui dos índios, é que começou a interferência de sangue e de raça. Será pijar o que, le, la, que le, caca, que lo, paranda, que o que pacha, dando, o que, caca, o beredando. Esse era o torneio dos caboclos brabo do mato. Minha bisavó chegou, cantava, que era cabocla braba. Vocês viram como que os pancararus sofreram com a expansão do ciclo, né, econômico da cana-do-açúcar, que coincidiu com o assentamento deles nas missões religiosas em 1808, que veio até o século XX. Agora, no século XX, nós assistimos de novo uma frente de expansão agropecuária e madeireiras, ameaçando a existência dos caingangue e causando uma guerra que quase que custou a vida de todos eles. Existe um conflito histórico com relação ao caingangue. Quando em 1910 começou a pacificação do caingangue, uma das primeiras coisas que se instala é a construção de linhas de transmissão nos territórios com o intuito de nos separar, de separar os aldeamentos. Então, e a coisa é feita a bala, aldeias inteiras são exterminadas. Eu até me lembro de uma passagem do livro de um antropólogo que ele fala assim, no depoimento de um bugreiro, que eram contratados bugreiros para matar os índios. Então, para você provar que você matou, tantos índios você matou, você levava a orelha ou escalco. Então, ele falava assim, que ele matou uma aldeia inteira, e no outro dia ele retornou à aldeia caingangue para ver se todo mundo estava morto. Ele falou, tinha um que estrebuchava, que ele virou os olhos, ele até parecia gente, né? Então, o preconceito era tão grande que nós não éramos vistos como pessoas, e sim como animais. E essa herança histórica, ela vem estrategicamente. O caingangue, que é um povo guerreiro, se acomodou. Houve um acomodamento até estratégico da parte. A gente perdeu os nossos territórios foram reduzidos. Então a gente se acomodou um pouco. A gente tinha que se acomodar para se fortalecer, para se resgatar, até para se unir de novo, até fisicamente, porque muitos foram dispersos. E agora, com o retomar da nossa história, com o retomar de uma série de coisas nossas, dos nossos rituais, a gente buscou na história essa necessidade da gente rever o que é nosso. Viu quanta coisa nova você já aprendeu sobre os índios no Brasil? Agora eu vou te convidar para ver o ponto de vista dos índios lá do Acre, sobre a história do Brasil mesmo, essa história que você está vendo junto comigo aí, contada por gente de várias regiões do país. Todo povo indígena tem a sua história. A história de vida, a história do trabalho, a história da terra, a história da tradição e a história de todas as convivências daquele povo indígena. E com isso nós tentamos fazer um material que se dá o nome História Indígena, onde está todas as informações como são a vida do povo indígena do Acre. Nós, os professores indígenas do Acre, elaboramos uma cartilha História do Povo Indígena em 4 períodos. Tempo da maloca, tempo da correria, tempo do cativeiro e tempo do direito. E no tempo da maloca, eu falo assim, era uma vida saudável, com muita fartura, com muita tradição. Então, naquela época, era mais sossegado os índios. Tempo das malocas. Eles iam caçar, né? Traziam muito alimento e era dificilmente também eles adoecer. Então, a vida deles era mais tranquila e mais sadios também e fortes. A correria era uma frente que chegava atacando os índios
E os índios tinham por obrigação sair daquele lugar e sair fugindo. Isso que dá o nome da correria. E na época era muito difícil. Os velhos, para dormir, eles tinham que cavar um buraco para se deitar. Só atava a rede e ele se escondia debaixo da rede. Fazia um buraco e se deitava lá. Isso com a intenção de que quando alguém atirasse na rede, ele sabia que alguém estava atacando. Matava os índios, os homens, e alguns escapavam, corriam na mata, eles pegavam a mulher à força, os brancos, né? Aí ali, já, aquelas índias já pegavam a doença. As mulheres não tinham como ter tanto filho. Passou a ter várias doenças, acabou com vários povos. Morrendo cedo. Por que não podia ter tanto filho? Porque com 1 ou 2 filhos tinha como fugir, tinha como correr. Dessa correria passou a ter o nome do cativeiro, onde alguns contatos que o nosso povo indígena tiveram com vários patrões, com esses caucheiros, com os nordestinos, que vieram atrás do ciclo da borracha que estava acontecendo naquela época, né? Então passou a ter esse nome de cativeiro. O patrão obrigava o índio seringueiro, a profissão dele só para cortar, não para mais caçar, nem pescar e nem passear. Aí botava no serviço, bater os campos, e a vez que aquele pessoa que trabalha pouco, ele a vez só ele mesmo que tinha arma, né? Arma de fogo, teçada. A pessoa que trabalhava pouco, ele batia, às vezes matava, né? Ele tem um calendário para eles trabalhar, né? Durante 15 dias, ele tem uma pessoa que vai, numa colocação, vai ver as borrachas, a produção dos seringueiros, né? Vai pesando. Nossa produção, a gente nem sabia o peso da borracha. A gente, assim na frente da gente mesmo, eles roubavam. Aí só trocava de mercadoria. Ainda dizia que a gente já estava devendo para ele. Precisa de fazer outras borrachas novamente. E o Felizardo Sesqueira foi uma das pessoas que começou a juntar vários povos indígenas para manter eles como cativeiro, como trabalho. Eles então criaram um mecanismo de querer marcar os próprios índios. Por exemplo, aqui tem uma imagem, um dos velhos que ainda foi marcado nesse contato, ele ainda é vivo lá na terra indígena do Jordão. São então, duas letrinhas. Duas letrinhas. É um F e um C. Isso significa Felizardo Sesqueira. Então, ele... Esse é o nome do patrão dele? Isso, esse era o nome do patrão. Igual um dono. Igual um dono. É como se você marcasse os seus animais dizendo, esse é o meu animal. Pode ser identificado que foi eu que te amancei, essa palavra amancei. Ou por outros pode dizer, domestiquei. Um padre francês escreveu um texto dizendo que os índios eram mortos como se fossem animais, porque não eram batizados, não tinha nome em português. Eu tenho visto que esses direitos que a gente conseguiu, que a gente manteve fixo, de você ter uma terra demarcada, ter uma escola na aldeia, ter um agente de saúde na aldeia e ter agentes de águas florestais que estão também se formando para trazer outras alternativas. E não é só isso que resolve o nosso problema. A gente vai conquistar muito mais direitos, como direitos da cidadania que falam, das melhores condições da cidadania e que o povo indígena também precisa. Já tem
vários direitos conquistados, mas precisamos conquistar muito mais ainda. Areioa é com prazer e valor. Deus Thank you.